sou o Dr. Renilson Reim, tenho uma história na saúde pública no Brasil e queria falar hoje com vocês sobre o SUS, né? A criação do SUS e os seus 31 anos de existência. Inicialmente, acho que é importante frisar que a saúde pública no Brasil nem sempre foi como é hoje, né? Porque às vezes as pessoas se queixam das dificuldades do SUS, mas não sabem como era antes, né? Quando os brasileiros estavam divididos em quem tinha dinheiro para ser atendido e daqueles que não tinham nenhum direito, né? Que eram, inclusive, formalmente denominados de indigentes, né? Então eram pessoas que não tinham direito e quando tinham alguma assistência, na verdade, era uma caridade, né? Principalmente feita pelas Santas Casas e alguns serviços públicos. A população que tinha direito ao INAMPS era aquela que tinha carteira assinada, né? Então estava muito relacionado à atividade econômica, atividade formal, que quem tinha carteira assinada tinha direito ao INAMPS e os seus dependentes. Então, na verdade, nós tínhamos três categorias de brasileiros: aqueles que tinham dinheiro, podiam pagar, os que eram beneficiários do INAMPS e os que só poderiam ter acesso a algum serviço se tivesse isso de graça por caridade, né? Então isso, na verdade, trazia uma situação muito difícil que tenderia a se agravar cada vez mais, porque a partir principalmente da metade do século passado, houve uma evolução muito grande do ponto de vista tecnológico da saúde. Então, quando se tinha pouco recurso assistencial, diagnóstico e assistencial, talvez a diferença não fosse tão grande em quem tinha acesso e quem não tinha acesso. Mas na medida que essa tecnologia foi se desenvolvendo, né, que surgiu terapia intensiva, né, exames de imagem como tomografia, ressonância, transplantes, uma série de coisas, hemodiálise. Então, essa divisão ia se tornando uma coisa muito mais difícil, muito mais grave, né? Eu tenho dito repetidamente que se não fosse o SUS, hoje nós viveríamos uma verdadeira barbárie, né? Porque, na verdade, seria alguém morre sem fazer hemodiálise porque não tem dinheiro para ter um plano de saúde ou pagar uma hemodiálise. Alguém morre sem ter acesso à UTI porque não tem dinheiro para ter um plano de saúde ou para pagar a internação numa UTI. Que, na verdade, eu diria que na maioria dos casos, como por exemplo de neonatologia, um recém-nascido, uma criança de baixo peso, prematuro, que vai ficar 3 meses numa UTI, para a pessoa física pagar é praticamente impagável. Então, na verdade, são situações que fazem a diferença entre a vida e a morte ter ou não acesso ao serviço de saúde. E, na verdade, o SUS, por isso que eu digo que o SUS é a maior política civilizatória, eu diria, né? Porque já que sem o SUS seria a barbárie, o SUS traz civilidade, né? Nos torna um povo mais civilizado em que pese todas as dificuldades. É importante lembrar que o SUS, eu pessoalmente entendo que ele só foi possível o seu surgimento pelo momento político que o país estava vivendo, né? Porque, na verdade, quando você tinha esses 3 grupos, como eu falei antes, daqueles que podiam pagar, que tinham direito ao INAMPS e os pobres que eram indigentes, significa mexer com direitos, né? E isso só foi possível porque nós estávamos vivendo um período de redemocratização que tinha uma grande mobilização da sociedade. E no caso da saúde, né, alguns pesquisadores, alguns professores, inclusive, têm feito essa colocação, que, na verdade, a proposta do SUS ela veio da sociedade, não foi uma proposta que surgiu como um projeto de governo. Na verdade, veio da sociedade. Essa proposta foi resultado de um grande movimento, que foi o movimento da reforma sanitária, muito inspirado nos modelos europeus, né,
de bem-estar social, né, dos países europeus, Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Itália, muito inspirado, mais ainda em Reino Unido e Itália, e isso culminou na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi em 1986, agora nós tivemos a 16ª Conferência, que foi denominada de 8+8, né? Mas realmente a 8ª Conferência foi talvez o fato político mais marcante para a saúde brasileira, foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que teve praticamente 5.000 delegados, pessoas do setor privado, lucrativo, não lucrativo, trabalhadores, representantes de movimentos sociais, profissionais de saúde. Eu tive o privilégio de participar da 8ª Conferência como delegado. Na época eu era conselheiro do Conselho Federal de Medicina. E, na verdade, o que foi para a Constituição foi a síntese do que foi do relatório das conclusões da 8ª Conferência Nacional de Saúde. E que isso foi um fato realmente extremamente relevante, em que, pese as dificuldades de acesso que ainda temos no SUS, é inegável que hoje as pessoas têm um direito, né? E isso faz muita diferença. Inclusive, as pessoas podem recorrer à justiça. Isso é um capítulo à parte, porque eu acho que houve um excesso de judicialização, que, na verdade, isso não ajuda a fazer o SUS que nós queremos, mas, por outro lado, também isso foi um exercício do direito, né? As pessoas tinham direito e buscaram a justiça, e eu acho que houve, por parte de defensorias e de Ministério Público, talvez um certo assodamento, um certo exagero, que hoje o próprio Ministério Público faz uma reavaliação desse processo. Mas, de qualquer forma, sem dúvida, isso é resultado de um avanço, que é o fato de ser um direito, né? Então, isso faz muita diferença. É inegável o crescimento que houve do ponto de vista de acesso, né? As pessoas não tinham direito e passaram a ter direito e ter acesso. O envolvimento dos municípios, né? Até a criação do SUS. Na verdade, mesmo durante a primeira década do SUS criado, até o meado dos anos 90, não tinha uma grande participação dos municípios. Poucos municípios no Brasil se envolviam com a questão da saúde. Saúde, na verdade, era um assunto muito mais federal, o Ministério da Saúde, Fundação CESP, SUCAM, do que municipal. E poucos estados, né? Alguns estados, Pernambuco, Bahia, São Paulo, tinham, mas tem vários outros estados que não tinham nenhum serviço de saúde. E não era um assunto municipal. Eu acho que essa é uma grande diferença, é que hoje todos os municípios brasileiros, todos, independente do porte, têm uma responsabilidade com a saúde, particularmente com a atenção primária à saúde, que é a base fundamental do sistema. Então, isso há claramente um envolvimento. Se desenvolveu o modelo do Saúde da Família, que foi também um outro avanço. Então, a gente vem, na verdade, construindo avanços e, sem dúvida, o tema que tem sido predominante nessa história desses 31 anos do SUS tem sido a questão do financiamento. Claro que o financiamento é insuficiente, né? E tem sido, eu diria, mal arrumado entre as esferas de governo, entre o governo federal, estadual e municipal. Nesse processo de implantação do SUS, os municípios passaram a investir em saúde de uma forma muito significativa, os estados também, mas eu diria que, do ponto de vista do esforço, um pouco menos do que o esforço municipal, e o governo federal tem proporcionalmente reduzido a sua participação. É claro que no momento que nós estamos vivendo de grave crise fiscal, é aquela história, né, que não tem dinheiro para nada e a coisa realmente fica muito mais complicada. O governo federal não tem dinheiro, os estados, os municípios, está todo mundo quebrado e isso é extremamente complicado. Mas tem um outro tema que eu acho que é tão importante quanto e que eu tenho procurado trazer ao debate e que ultimamente tem sido muito,
muito falado, que é a questão da qualidade da gestão, né? Então, na verdade, eu acho que nós temos um problema aí com esses dois componentes que tornam o desafio muito maior, que é pouco dinheiro com uma gestão deficiente ou deficitária. Eu acho que a gente precisa, inclusive, rever alguns pactos que construímos durante o processo de construção do SUS, particularmente a partir da metade da década de 90, principalmente no que diz respeito aos municípios. Eu acho que o processo de descentralização foi excessivo porque sobrecarregou os municípios e fragmentou demasiadamente o sistema. Nós temos, no Brasil, em torno de 70% dos municípios com menos de 20 mil habitantes, que não tem escala, e eles têm uma sobrecarga grande. E, na verdade, não dá, é impossível imaginar que vai existir tudo em todos os municípios. Na verdade, a gente tem que superar essa ideia municipalista, sem, obviamente, ferir a autonomia municipal, mas acho que nós precisamos realmente trabalhar com redes regionais. A gente tem que trabalhar um conceito de região, porque na questão da saúde, diferentemente de qualquer outra política pública, mesmo aquelas da área social, a saúde, não há como você limitar as fronteiras municipais. O paciente tem um problema no município, não tem o serviço ali, ele vai para outro município, vai para outro, até encontrar um lugar onde seja atendido. Só que, na verdade, ao invés de ser uma responsabilidade do paciente de sair aí se virando, procurando um lugar, isso deve ser uma responsabilidade do Estado. Quando eu falo do Estado, estou falando do ente público, governo federal, estadual e municipal, de organizar uma rede para que esse cidadão não precise ficar peregrinando, buscando um atendimento. Então, eu acho que esse é um desafio muito grande que a gente precisa evoluir, e também na própria administração das unidades de saúde, né? Há um debate muito grande no país hoje sobre as dificuldades, eu diria até quase que uma impossibilidade, de se administrar as unidades de saúde por administração direta, particularmente os hospitais, né? Então, nós temos uma situação muito complexa na área hospitalar no país. Temos muitos hospitais de pequeno porte que são inviáveis do ponto de vista de prestar uma assistência hospitalar, né? Eu diria que alguns estudos mostram que a maioria, quase 70% dos hospitais brasileiros, tem menos de 50, 60 leitos e tem uma taxa de ocupação de mais ou menos 35%, que demonstra que são totalmente inviáveis. Eu acho que isso, de alguma forma, é resultado desse processo de descentralização, que a gente precisa repensar, e com a ideia de que o mais importante não é ter o hospital no município, mas ter o hospital para a população daquele município, né? E organizar sistema de transporte sanitário para viabilizar isso. Mas voltando à questão da gestão, há uma enorme dificuldade, porque as leis são as mesmas, né, para se contratar construção de rodovia ou de uma hidroelétrica para comprar medicamento para um hospital ou contratar uma empresa para prestar serviço no hospital. Isso, a famigerada 8666, cria enormes dificuldades. A questão do toda a admissão de pessoal por concurso público, salário definido em lei, uma série de dificuldades, tem feito com que os gestores públicos tenham buscado modelos alternativos. Existem vários modelos, mas a partir da lei federal e da experiência de São Paulo, se expandiu por todo o país o modelo de organizações sociais de saúde, que tem demonstrado ser capaz de proporcionar bons resultados, né? Alguns problemas têm surgido, eu diria que problemas de mau uso do modelo, fundamentalmente por desconhecimento, né? Nem sempre quem adota, o gestor público que adota o modelo de OS, sabe de que se trata, e ter apenas uma lei não é suficiente. Isso é um pouco mais complexo, mas as organizações sociais, não só em São Paulo, mas pelo país afora, têm apresentado ótimos resultados, e considerando essas dificuldades em relação ao mau uso do modelo,
algumas organizações sociais, inclusive com a participação relevante da SPDM, nós criamos o Instituto Brasileiro de Organizações Sociais, que tem esse objetivo, que é de defender o bom uso do modelo. Não defender os interesses das organizações sociais, mas, acima de tudo, ter um compromisso com o sistema público de saúde, entendendo que as organizações sociais são aliados e uma ferramenta importante para que a gente possa enfrentar esse desafio, né, que é um desafio, um compromisso público, a responsabilidade constitucional de garantir à população acesso ao serviço de saúde em tempo oportuno e com qualidade. Eu acho que esse é o nosso grande desafio e não vejo nenhum outro caminho que possa existir que não o do apoio e da defesa do SUS, como uma grande conquista do povo brasileiro.